É a protagonista, tá ligado? Chegando agora, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui na nossa tenda Papo Fim. Nesse momento, nós vamos ter um bate-papo Riquezas da Natureza, ingredientes transformam receitas e vidas. E para participar dessa conversa, vamos receber com muito carinho Bela Gil. Seja muito bem-vinda, pode se acomodar. Convido também a chefe Maristela Sodré. Seja muito bem-vinda, pode se acomodar aqui. E para fazer a mediação, eu gostaria de convidar a nossa primeira-dama, Gabriela Lopes. Seja bem-vinda, Gabi. Ih, gente, esqueci que eu queria mediar. Fiquei aqui emocionada. Bom, primeiro quero dar as boas-vindas às nossas convidadas, nossas chefes, mulheres mães, empoderadas, que trabalham com o que para mim é a coisa mais importante, que é a alimentação, né? Bom, também quero saudar todos vocês que estão aqui, aproveitando essa festa maravilhosa que está completando 10 anos. É algo que tem sido cada ano valorizado, né? E a gente deve muito valorizar porque a leitura é extremamente importante e é um grande desafio em tempos que nós estamos vivendo, cada vez mais digitalizado, que a gente não esqueça nunca que a leitura é a base do conhecimento, de tudo que a gente precisa como formação como ser humano, e que a gente tem que valorizar muito ainda os escritores, as produções literárias. É isso que a gente está fazendo aqui. Bem, eu vou ler, tá, gente? O TDAH, senão eu vou falando várias coisas aqui e vou perder o foco. Bom, quero dar as boas-vindas. Bom dia. É com grande entusiasmo que damos início a essa mesa inspiradora. Hoje temos a honra de receber as chefes de cozinha Maristela Sodré e Bela Gil. Maristela é administradora e chefe especialista na gastronomia social. Trabalha a ideia do aproveitamento integral dos alimentos e o lixo zero. Além de ser comunicadora na Rádio Rocket Pinto e envolvida com diversos projetos sociais na área. Bela Gil não apenas transforma ingredientes orgânicos em pratos deliciosos, mas também inspira milhares de pessoas a repensarem suas escolhas alimentares. Sua trajetória, que inclui livros best-sellers e apresentadora no GNT, é um testemunho de seu comprometimento com a saúde e o bem-estar. Bom, acho que a gente tem uma mesa aqui com ótimas conversas.
Bem, nós vamos mergulhar então num tema essencial, que é a alimentação. Mais do que nutrição, a comida é uma expressão cultural que revela nossas identidades e conecta comunidades. Afinal, o que conecta mais as pessoas do que uma boa mesa com uma boa comida? Outro ponto de suma importância é a ligação entre o que comemos e a nossa saúde. Nossas escolhas alimentares não só afetam o nosso bem-estar e saúde, como também moldam um futuro mais saudável para todos. Além disso, a alimentação é uma poderosa ferramenta de transformação social. Projetos que promovem a segurança alimentar e a inclusão mostram que a gastronomia pode ser um agente de mudança. Bem, gostaria que vocês me contassem um pouquinho da trajetória de vocês, falando sobre alimentação, sustentabilidade e impacto social. Bela, sua vez. Muito obrigada, bom dia a todos. Tá bom aí essa... Vocês estão conseguindo ouvir? Bem? Tá bom. Obrigada, Gabi. Obrigada, Maristela. Parabéns pelo seu trabalho. Então, vou falar rapidamente, assim, um pouquinho da minha trajetória, de como eu me tornei essa apaixonada por comida. E eu lembro, assim, na minha adolescência, eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, eu comecei a praticar yoga. E essa prática mudou completamente a minha relação com a alimentação. Mudou a minha relação com a comida, também com o meu corpo, porque eu fui percebendo que, dependendo do que eu comia, na prática eu tinha mais foco, mais equilíbrio, ou estava mais dispersa. E eu falava, gente, como é que a comida pode afetar tanto, impactar tanto a gente? E a yoga é uma prática que ajuda muito como uma ferramenta de autoconhecimento, assim, você conhecer o próprio corpo, conhecer os próprios desejos, se conhecer muito bem. E aí eu estou interessada sobre essa funcionalidade dos alimentos. E foi nesse momento que eu me despertei para a nutrição. Queria entender, queria estudar melhor os alimentos para poder entender por que a gente, comendo algo muito inflamatório, por exemplo, a gente fica mais inflamado, mais raivoso, mais agressivo. Por que quando a gente come uma comida mais saudável, a gente se sente, né, mais saudável, mais disposto? Então, nesse momento eu falei, a nutrição é algo que eu quero experimentar, que eu quero estudar. Daí, com 17 para 18 anos, eu já morava fora e me bateu uma saudade absurda de comer feijão. Aquela comidinha, sabe, caseira, arrozinho e feijão, só que eu não sabia cozinhar. E liguei para minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, eu preciso fazer uma panela de feijão. Ela, filha, eu acho melhor você ligar para sua avó. E aí eu fiz isso. Me ensina a fazer feijão, né? Não tinha tutorial no YouTube, nem nada disso. Então a minha avó me deu todo o passo a passo do feijão. Eu fiz exatamente como ela me passou. Quando eu abri aquela panela, eu falei, uau, como pode? Eu sou capaz de fazer um negócio desse? Um feijão que tem tanta... aquele sentimento de que a autonomia te dá, de liberdade, sabe? De você falar, cara, eu sou capaz, por que eu não aprendi isso antes? Porque a educação alimentar é muito importante. E aí, nesse momento, eu me vi com duas grandes paixões já na minha vida. A culinária e a nutrição. E aí, eu fiz curso de gastronomia e a faculdade de nutrição. E a partir daí eu só consegui enxergar o mundo pela lente da comida. A comida se tornou realmente a lente pela qual eu enxergo o mundo até hoje. A gente estava até falando mais cedo, né, Maristela, que a comida está assim, em todos os lugares. Então a alimentação, né, é a base da nossa vida. E aí eu
gente vê do aquecimento global se a gente mudar a forma como a gente produz, como a gente distribui, como a gente consome os alimentos. Então, a partir da vontade de entender, né, os impactos da comida na minha saúde individual, passar esse conhecimento para as pessoas também, falei, bom, não basta. A gente precisa pensar no coletivo, porque se o mundo não está bem, a gente não vai ficar bem. E aí eu comecei a entender, enxergar a comida também como essa ferramenta de transformação, não só individual, de saúde, mas ambiental, social, política e tudo mais. Então, basicamente isso, não vou me alongar muito, porque a gente ainda tem papo, senão só assim. Senão você vai responder todas as minhas perguntas e me deixa mal, né? Então tá bom. Vou ter como... Eu vou parar por aqui. Obrigada, Bela. Maristela, me conta um pouquinho aí da sua trajetória, como você chegou a seu relacionamento com a alimentação, a sustentabilidade e os impactos sociais que o seu trabalho causa, né? Bom dia, tudo bem? Bom, minha trajetória foi um pouquinho diferente da Bela, bastante diferente da Bela. Antes de eu ser chefe de cozinha, eu era gerente de banco. Minha primeira formação era administração. Nada a ver, aqui temos um caso de transição de carreira. Com certeza. Vocês vieram aqui ouvir uma palestra, ouvindo tudo. E no caso, quando eu fui mandada embora, eu tive que recomeçar minha vida do zero. E eu sabia que eu gostava de eventos, fazer festas e eventos, mas não sabia fazer nem um bolo, gente. Então, não era assim, não julgue. Isso a gente tinha alguma coisa em comum, então. Sim. E aí eu comecei a fazer cursos, né, aqueles cursinhos bem básicos mesmo. Comecei na confeitaria, né, fazendo doces para festas e eventos. Fiz curso de chefe de cozinha, mas depois que eu finalizei, eu precisava de uma identidade gastronômica. Foi aí que eu conheci a Gastromotiva. A Gastromotiva foi a minha mãe, né, inicial, a produzir alimentos com aproveitamento integral dos alimentos. Fiz 3 meses de curso lá, voluntariei durante 2 anos. Hoje eu também sou professora da Gastromotiva e lá eu comecei a olhar o alimento de outra maneira, valorizar o alimento que vem da terra e colocar isso em pauta na minha vida e na minha profissão. Foi aí que eu mudei o meu buffet, porque eu já tinha um buffet de festas e eventos. Eu mudei para uma gastronomia sustentável, o buffet. No início foi muito difícil, porque as pessoas... Isso que eu ia perguntar, a aceitação disso. No início foi preconceito, muito né? Muito preconceito. Muito preconceito, porque as pessoas falavam que eu cozinhava lixo, né? E eu vou falar aqui, gente, de primeira mão. Bela nunca te disse, você foi a primeira chefe que me inspirou a trabalhar com gastronomia sustentável. E eu falei, não, eu tenho que conseguir. Tanto que eu comecei a estudar, comecei a me valorizar como pessoa e como profissional, comecei a montar realmente minha identidade gastronômica para que as pessoas confiassem mais no meu trabalho e vissem a gastronomia sustentável de outra maneira. Então, comecei a ter portas abertas em algumas instituições para dar aula e a falar sobre sustentabilidade de uma maneira mais popular, para que alcançasse a todas as idades, todas as classes sociais. E tive que mudar muita coisa, porque cada lugar são pessoas diferentes, são vivências diferentes. E aí você começa a observar. Um dos motivos que eu amo fazer entrevista de alunos, porque você conhece muita história legal. E aí você começa a pontuar isso nos seus cursos. Fulano teve uma infância difícil, eu vou pontuar de que aquele alimento que ele tem dentro de casa pode ser utilizado para várias coisas, só para doce, para salgado, falar sobre o aproveitamento integral dos alimentos como a economia, né? Tipo, quando você tem comida ao todo em cima da mesa, tem até 30% de comida mágica, muito mais nutriente, mais textura. Então isso foi me dando orientação para que eu chegasse hoje o que eu sou.
Claro que estudei bastante, eu me formei embaixadora do X0 para falar sobre sustentabilidade dentro e fora da cozinha, né, falar sobre hábitos alimentares e hábitos do dia a dia para transformar e salvar o planeta, porque isso é responsabilidade nossa. E hoje, graças a Deus, as instituições abrem as portas para mim, faço treinamentos. Hoje eu trabalho em 4 instituições, né? E trabalho com pessoas em vulnerabilidades sociais. Estou numa instituição onde eu trabalho com 3 turmas infantis, então eles também me ensinam a trabalhar a gastronomia sustentável de maneira bem lúdica, bem divertida, e eu me sinto muito privilegiada por encontrar o meu caminho, por conseguir transmitir isso para as pessoas e conseguir fazer com que essas pessoas entendam o quanto é importante a gastronomia sustentável. Eu continuo com buffet, continuo dando aula, sou comunicadora da Rádio Roquete Pinto justamente para alcançar também outros públicos, porque quem assiste a rádio já é um outro público, e a minha vontade assim é de continuar para o resto da vida, porque essas noções que a gente tem de gastronomia sustentável, elas foram resgatadas, vieram dos nossos antepassados, e aí se perdeu com a industrialização dos alimentos, né, com a correria e aquela, como é que eu posso dizer, aquela luta de preços, né? Será que vale a pena comprar um tomate para fazer um molho ao invés de comprar um tomate pronto a 99 centavos? Tem uma luta ali por trás, porque a gente sabe que a economia do país está do jeito que está, né? Mas aos poucos a gente vai se habituando e vai convencendo as pessoas da verdadeira importância do aproveitamento integral dos alimentos para a alimentação saudável. Obrigada. Eu queria complementar, na verdade, dizer que eu sou formação em administração, também te ajuda na culinária, na gastronomia, principalmente em mostrar para as pessoas como você pode multiplicar o pão, no sentido de que você paga, por exemplo, vou chutar aqui R$10 na melancia, e aí você joga 70% da melancia, o volume da melancia fora, está ali na entrecasca e na casca, então você está jogando R$7 fora. Então quando você usa a melancia inteira, você está, de uma certa forma, fazendo valer mais o seu dinheiro. Então isso é algo muito interessante que as pessoas muitas vezes não pensam. Então, ouvindo você falar, bom, a administração pode ajudar bastante nisso. E uma das matérias que eu dei em finanças, justamente também no curso de gastronomia, eu achava inadmissível a gente calcular a perda do alimento. Porque a gente tem que calcular a perda do alimento para chegar a um resultado final. Como isso? Isso não entrava na minha cabeça. Isso eu falo porque, assim, eu tive isso na família. Minha mãe, que está aqui, que você conheceu, ela já executava essas técnicas, mas num outro nível. Ela fazia isso porque ela cresceu numa família de 11 irmãos e não tinha como se alimentar. Então, assim, quanto mais utilizava do alimento, mais comida tinha em cima da mesa. Mas era intuitivamente. Hoje, claro, ela sabe, mas ela já fazia isso conosco. Quando não colocava na comida, colocava na comida do cachorro, porque naquela época a ração era caríssima, né? Então fazia... O cachorro era bem mais saudável? Bem mais saudável do que a gente. E hoje em dia, ela sabe, né, que a gente pode utilizar talo, semente, casca, tudo. E muitas vezes os ingredientes, o que é descartado é o mais importante do É o ingrediente. que mais tem nutriente, a maior concentração de nutrientes nas partes que mais jogamos fora. Sementes, Bom, então, já que a gente está falando de ingredientes, vamos falar de ingredientes locais e tradicionais. Como os ingredientes podem transformar receitas, ingredientes locais e tradicionais, transformar receitas e a forma como enxergamos o mundo e as nossas relações sociais? Bom, eu vou dar um exemplo, assim, quando a gente fala sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, muitas vezes a gente que mora em cidade grande, em áreas urbanas, a gente se sente com as mãos atadas e achamos que somos muito vulneráveis e não somos capazes de ajudar na manutenção
manutenção e na recuperação e na conservação do meio ambiente. Mas a alimentação é um grande portal para isso. Eu posso dar um exemplo se vocês gostam de castanha do Pará. Muita gente acha, castanha do Pará vindo da Amazônia, não quero consumir, vou destruir a Amazônia e tal e tal. Não, ao contrário, quando você escolhe consumir uma castanha do Pará que vem diretamente de uma reserva extrativista, você está apoiando aquelas pessoas locais, nativas, que moram ali, cresceram ali, que a vida inteira estão coletando castanha do Pará como fonte de sobrevivência. Então, quando você compra essa castanha do Pará, você está ajudando essa família, essa comunidade, esse território a se manter ali. E, mais do que isso, manter a árvore em pé. Porque quando a gente consome, quando coletam a castanha e eles têm a possibilidade de vender, ganhar dinheiro com isso, a árvore vai se manter, a árvore é fonte de renda para eles. Então é do interesse de todo mundo que aquilo se permaneça, que aquilo se conserve. É bom para a gente que está aqui comendo, é bom para eles que estão coletando, comendo e produzindo de certa forma, e ajuda também a gente a, quer dizer, eles se manterem ali no território e evitar que vendam ou que, como eu posso dizer, invadam aquele território para acabar com as árvores para plantar soja, por exemplo, ou virar pasto, por exemplo. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar com essa pergunta que você fez é que a melhor forma da gente conservar um alimento é consumindo da maneira responsável. Então, e principalmente alimentos locais, alimentos muitas vezes que não estão ali na prateleira do supermercado. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um livrinho chamado Arca do Gosto, que é do Slow Food, que é uma organização italiana, e lá eles listaram todos os... Eles já fizeram para vários países, mas o do Brasil é uma coisa assim chocante. Eles listaram ali todos os alimentos que a gente ama, mas que estão em perigo de extinção. A minha fruta favorita, por exemplo, está lá. A minha fruta favorita é a pitanga. Então, se eu quiser que, eventualmente, a minha neta ou bisneta conheça a pitanga, a gente precisa fazer alguma coisa para conservar. E na nossa sociedade, um dos melhores jeitos para isso é consumindo. Então, exato. Mas de maneira para que você consiga produzir ali e valorizar aquela coisa local, aquela produção local, que muitas vezes é familiar, né? Exatamente. E você vai ajudar aquela produção local e familiar a não acabar, né? E não ter que sair dali para fazer outra coisa porque não tem demanda. Exatamente. E uma das coisas que você falou também sobre os produtos, e a gente viaja muito, né? E aí eu vejo lá fora, cara, eu fico pasma, os valores das nossas frutas lá fora. Cara, eu fui, a última vez que eu viajei, eu vi uma jaca custando, sei lá, 10 euros. Uma jaca. Gente, jaca tem aqui, é endêmica aqui, né? De graça, e aí virou um problema uma época, a jaca, que era tanta jaca. E aí você vê o quanto, assim, são frutas valorizadas lá fora que a gente aqui não valoriza, né? E tem tanta coisa que se pode fazer, inclusive a jaca, ela é um alimento muito básico de quem é vegano, né? Eu não valorizo porque não experimentaram a minha coxinha de jaca ainda. A minha coxinha de jaca é muito boa. Trouxe. Eu ia perguntar agora. Mas é exatamente isso. A gente precisa valorizar e resgatar esses saberes ancestrais que, né, tá aí, ó, há muito tempo. Porque o nosso trabalho, a gente não está inventando a roda, a gente não está
verdade. E resumindo isso tudo, é preservar a história da região, né? Da população, fazendo com que elas estão vendo o quanto é importante resgatar aquilo que elas fazem, que elas estão fazendo hoje, né? E preservar isso para gerações e gerações, porque a alimentação, ela une pessoas. É a única área que une todos os povos. Vocês verem que a gente consome a gastronomia italiana, a gastronomia francesa. Você viaja, a primeira coisa que você quer é experimentar. É verdade, é verdade. A comida une pessoas. Então, você resgatando aquilo que já está na nossa história e fazer com que essas pessoas entendam que o resgate traz afetividade, união, solidariedade no meio entre as comunidades, ela faz com que essas pessoas tenham passado, né? Tenham memórias afetivas, tenham histórias para contar para seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e que possam levar isso por gerações, porque eu acho que o move a família, o que move a união é o resgate afetivo. E a comida traz a história, traz afetividade, traz amor, e é o que a gente faz, né? Por mais que a gente cozinhe para casa, para clientes, né, para alguma empresa, alguma aula, a gente quer que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, estava maravilhoso. Anteontem dei uma aula para umas crianças do Mesa Brasil, e eu fiz um mini joelho, que lá em Niterói é italiano, tá? E mini joelho de espinafre, enriquecido com semente de pepitas de girassol. E aí eles olhavam para mim, olhavam para aquele joelho e falavam assim, nossa tia, aí não falavam nada, mas pela carinha eu via. Depois que experimentaram, tia, estava maravilhoso. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Aí eles são ótimos. E o que mais inspira é que essa nova geração, por mais que as pessoas falem assim, a criança não vai comer, comem. A forma como é apresentada principalmente. É verdade. Minha filha essa semana falou assim, eu falei, Lina, por que você come tanto na escola? Você come 2, 3 vezes na escola e você não come. Porque na escola tem comida que não tem. É verdade, é verdade. Porque faz um bolinho diferente, com massa integral, com algo. Porque tudo é a forma de apresentar também, né? Em casa, como às vezes é muito corrida, aquele arroz com feijão básico, a criança fala, que novo, né? Isso que ela falou lá dentro, né? Que é questão de como se apresenta. De repente você gosta daquilo, não gosta daquilo, mas dessa maneira. Mas se você preparar de outra maneira, pode ser que você goste. Você falando da aula das crianças, o meu filho, uma época, estudou numa escola municipal lá em São Paulo, e eu fui dar aula para as merendeiras, para exatamente diversificar um pouco o cardápio. Foi uma demanda da própria cozinha e da diretoria. Aí eu fiz um molho vermelho que não leva tomate, mas tem cara de tomate, tem gosto de tomate, cheiro de tomate, mas não é tomate, e é feito com cenoura e beterraba. Daí virou, eu tenho que dizer pro meu filho, com as crianças comendo esse molho maravilhoso, mas eu tô falando isso porque virou uma comoção na escola, que as merendeiras assim, gente, essa criança ela não come beterraba de jeito nenhum, como é que ela tá comendo esse molho? Então é realmente a forma como você apresenta. E a gente estava falando anteriormente, né, na primeira infância, assim, a criança ela pode demorar de 8 a 10 vezes, por exemplo, para começar a gostar de algum alimento. Então você dá ali um abacate para a criança não gosta. Não é que ela não gostou da primeira vez, mas é nosso papel como responsáveis, como pai, mãe, educadores, ajudar a criança a alcançar esse paladar. Porque isso é uma segurança que a gente dá para essas crianças nessa idade, que elas vão levar isso para a vida inteira. Então, assim, ajudar as crianças a experimentarem os alimentos frescos, as frutas, as verduras, e apresentar de maneiras diferentes também é fundamental. Às vezes, eu falo muito isso para os meus filhos. Eu vou dar, sei lá, um brócolis. É engraçado, meu filho ele gosta das coisas mais
básicas. A minha filha não, ela gosta bota, sei lá, você deixava na pimenta e tudo. Ele adora brócolis no vapor. Aí outro dia eu fiz um brócolis grelhadinho, assim, puxado no alho, delicioso, maravilhoso. E ele, não. Aí eu, mas eu não gosto de brócolis. Peraí, não, mas você não gosta, você não gostou desse brócolis, desse jeito, que a minha mãe fez ele, não gostei. Aí eu, então tá, então mas você não gosta de brócolis, você não gostou desse brócolis, desse jeito. E às vezes é assim, cara, eu não quero brócolis hoje. Mas é tirar da criança esse estigma de que, putz, não gosto. Senão a gente cresce. Acho que se eu perguntar aqui, quantas pessoas chegaram na idade adulta achando que não gostava de um alimento e depois experimentou de novo e falou, pô, sempre achei que não gostei de mamão, mas fui comer mamão e gostei. Então a gente fica com isso na cabeça. É igual abacate, por exemplo. Eu não gosto de abacate fruta, assim, pra comer doce, mas eu adoro ele salgado. Eu adoro guacamole, mas não me oferece vitamina de abacate e nem abacate in natura, eu detesto. Eu sou meio então assim, exatamente. É o paladar, né? É o paladar. E outra coisa também, já que a gente está falando de criança, não adianta também a gente querer que criança coma brócolis, beterraba e a gente está comendo ali cheetos na frente da criança, né, gente? A gente está comendo besteira, porque também o exemplo aprende por observação. Porque você tá aqui e as crianças hoje em dia não tem essa coisa de enganar a criança, não. Ela vai falar, ué, mas por que você tá comendo isso e eu não posso? É mais ou menos isso. É verdade, mas é engraçado que a criança realmente, ela repete o que você faz. Mas você também trabalhar com a criança dentro da cozinha, fazer com que ela pegue os alimentos, produza junto com você, faz elas interarem e terem curiosidade com o que elas estão fazendo. Nossa, eu fiz isso, então eu vou provar o que eu fiz. Isso é muito legal. Elas se abrem muito mais para experimentar. Isso, é bem legal. Então assim, se vocês tiverem filhos, netos, sobrinhos, coloquem eles na cozinha, porque uma das coisas que os programas gastronômicos fizeram foi abrir a mente também das crianças, de que querer ser chefe de cozinha e querer trabalhar na cozinha junto com os pais, com as mães, com os adultos em geral. E aí quando você traz essa possibilidade de estar ajudando, estar colaborando, depois estar experimentando o que eles fizeram, nossa, é outro mundo, eles provam o tempo todo, nossa, e ainda mostra para todo mundo que é que todo mundo prova junto com eles. Exato, e o que você estava falando, assim, é muito importante a gente levar a criança para a cozinha, mas se for o caso, eu acho que muitos adultos, pelo menos a minha geração era a geração do criança não entra na cozinha. Então, muitos pais da minha geração têm medo de levar a criança para a cozinha e eu falo, gente, mas a gente não ensina a criança a atravessar a rua, a gente não ensina, o mundo ele é perigoso, a gente não ensina a criança, claro, tudo adequado, coerente com o seu estágio, com a sua idade, mas a gente não ensina a criança a navegar pelo mundo, que é perigosíssimo, porque a gente não pode ensinar a criança a navegar dentro de uma cozinha. Eu sei, tem faca, tem fogo, tem água quente, tem isso, mas dá pra gente ensinar de acordo com a idade. Então, só para tirar também esse estigma de que, não, criança na cozinha não pode de jeito nenhum, porque a minha geração foi um pouco essa. Aproveitando falando sobre, já que a gente está falando aqui de crianças, enfim, além disso, a introdução alimentar, né? Porque a minha época, e assim, eu vejo isso também muito, enfim, nas minhas tias, enfim, na avó, aquela comida sempre papinha, tudo misturado, não sabe o que é nada, aí a criança sempre comeu, porque na minha época era tudo assim, né? Eu sei, eu entendo até enfim, a complexidade que era antigamente, não se tinha uma rede de apoio, então você misturar aquilo tudo ali, fazer uma papinha, meter no liquidificador é muito mais fácil. E aí a criança vai comendo abóbora, repolho, chuchu, beterraba, o que fosse, ela estava só botando pra dentro. E depois quando ela crescia, né? E aí por isso também eu me baseei muito nessa alimentação, na introdução alimentar da minha filha, que eu fiz o BLW com ela. Que é uma alimentação guiada pelo bebê, né? Que todas as vezes
vezes que ela ia se alimentar no início era a banana inteira, era o milho inteiro. Então ela pegava, se lambrecava todinha. As cachorras amavam, né? Caía tudo pelo chão e os aspiradores iam ali. Dava um pouquinho mais de trabalho? Dava. Mas hoje a minha filha, eu só não vou mentir aqui dizendo que ela come de tudo, porque depois o pai enfiou um monte de açúcar, né? Sorvete, isso aí, um monte de porcaria. Aí a criança, depois que ingere o açúcar, é muito difícil. Mas, muito. Mas até então, onde eu pude controlar essa alimentação, ela comia exatamente de tudo. O brócolis, ela pegava assim o brócolis e comia árvorezinha. E até hoje ela ama. Até hoje ela ama brócolis, beterraba, morango, ela come assim, como se fosse um filho. Come. Mas eu acho que tudo isso vem também da introdução, de como você ensina essa criança a comer. E aí, aquela coisa, batida, tudo junto. Quando ela cresce, ela fala, não, eu não gosto de beterraba, eu nunca comi beterraba, sempre comeu. Mas ela nunca sentiu a textura da beterraba, ela nunca viu beterraba, estava tudo batido ali, tudo processado ali, então ela não sabe. Além de tudo, eu achava muito interessante também, é que trabalhava cor, textura, a pega, então ali o desenvolvimento motor, né? Tudo isso com o alimento. Tudo isso de uma forma bem criativa, uma forma bem assim, saudável, uma forma lúdica. Então eu tenho foto da minha filha com 1 milhão desse tamanho, maior que ela, base, comia, se lambrecava toda. Então essa forma da gente introduzir a alimentação da criança também acho extremamente importante. E só para... Não quero ser invasiva, não, mas você vai falando coisas, aí eu vou pensando. Pode ir, vai, porque a gente tem o dia inteiro. Deixa eu ouvir você. Mas Rafa, porque é interessante, assim, você tocou no ponto, eu acho que vale a gente sempre lembrar que a alimentação é um ato coletivo. A gente acha que é um ato individual, eu vou lá comprar, cozinhar, comer, sou eu comigo mesma, não. Ou em relação em família, só aquele núcleo ali, né, pai, mãe, filho, mãe, filho. Não é. É um ato coletivo. Desde o fato de que alguém tem que plantar, alguém tem que colher, alguém tem que distribuir, alguém tem que cozinhar, alguém tem que... enfim. Como também, em relação a essa parte da introdução alimentar, da educação alimentar com as crianças, não adianta a gente fazer tudo isso em casa quando o mundo lá fora, né, joga contra completamente. E então, assim, hoje mais cedo a gente estava conversando com o secretário, né, dizendo como a comida da escola aqui agora, 90% vem da agricultura familiar. Isso é um ato social, um ato de cuidado coletivo gigantesco. Porque se você tem todo esse trabalho dentro de casa, de querer introduzir uma boa alimentação para a criança, e a criança vai para a escola e é oferecido a ela uma comida de má qualidade, isso é uma violência contra a criança, contra a saúde da criança, contra, né, é um anticuidado. Então eu acho importante a gente pensar nesse ato coletivo da alimentação. Não pode estar só na mão dos pais, como tem que estar na mão da sociedade como um todo. Eu acho importante a gente pensar no cozinhar fora do âmbito doméstico, para além do âmbito doméstico. Então, uma boa alimentação escolar é fundamental, porque muitas vezes as pessoas falam. Eu ouvia muito isso quando a minha filha era pequena. Eu vi na época do programa e várias novidades na televisão, cozinhando com casca, cozinhando com isso e aquilo. E uma vez eu até divulguei, postei, né, a foto da lancheira dela e era só, enfim, ela estava levando batata doce, granola caseira, tudo bonitinho assim, mas fui massacrada. E eu estou dando esse exemplo só para dizer que as pessoas que enxergavam aquilo como se eu estivesse sendo super tirando a infância da criança, como se fosse e coloca a criança como se ela pudesse comer tudo que a gente não come, né? Exato. Hoje em como dia, você vai deixar não
feliz fosse comer alimento e não é alimento, né? E aí eu falei, gente, mas a merenda que a criança, no caso, era uma lancheira, né? Nas escolas tem desde do lanche ao almoço, refeições e tal. Se essa alimentação não for uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, é muito perigoso, porque essa comida é a comida que a criança está consumindo 5 vezes na semana. Não é uma coisa esporádica, não é o sorvete do final de semana, não é a comida dela de basicamente todos os dias. É construção de um hábito alimentar. Então, é importante que o Estado também enxergue isso como uma grande oportunidade, uma possibilidade de gerar, criar crianças É uma saudáveis. responsabilidade, eu acho, também, né? Porque é uma responsabilidade que você tem com o filho dos outros e com a comunidade em si. Então, se você oferece algo que nem você comeria, porque o que eu acho engraçado é isso. Nossa, por que a gente oferece tanta porcaria para criança que nem a gente come? Porque ela é criança, porque ela pode comer. É muito engraçado essa qualidade que muita gente tem. Inclusive, quando você muda isso, você também muda seu hábito, né? Porque a partir do momento que eu comecei essa alimentação com Helena, eu também mudei muito, assim, a minha própria alimentação. Primeiro, por causa do exemplo, né? Que a gente tem que dar exemplo. E segundo, porque eu também me enxerguei como, né, um templo. Eu preciso também cuidar bem dele. Bom, vamos lá. Maristela, quais os maiores desafios enfrentados hoje para promover uma gastronomia sustentável? Nossa. Vou resumir. Bom, primeiro o preconceito, né? Eu não estou falando nem de preconceito de ignorância assim, é a falta de informação. E aí quando você traz uma gastronomia que muita gente acha que é algo novo e aí que a gente constatou que não é algo ancestral e coloca isso em prática, as pessoas meio que, não, é isso mesmo? Será que eu não estou comendo lixo? Será que não tem agrotóxico só na casca? Gente, se soubesse o quanto de agrotóxico a gente consome, já está na terra, já está na terra. Então, o que cresce ali é o que já está, vamos dizer, contaminado. Eu falo outra palavra, mas eu ia ficar meio pesado. É menos pesado? É menos pesado. E aí, você trazendo, toda vez que eu faço ou uma palestra, ou um coffee break, um evento em si, eu sempre trago a conscientização em primeiro lugar. Fazer com que essas pessoas olhem a mesa onde está posta de outra maneira, né? Porque, vou falar aqui alguns produtos que eu ofereço, né? Que é cocada de casca de melancia, bolo de feijão com cacau, bolo de agrião com maçã, carbonata de casca de banana, que inclusive eu... Deliciosa. E esse bolo de feijão, gente, é de comer assim, chorando. E aí, trazendo essa conscientização, a pessoa olha para a mesa de uma maneira totalmente diferente. Porque, além disso, quando a gente olha uma comida, primeiro a gente come com os olhos, literalmente. E depois a gente vai pegando um pedaço, consumindo. Tanto que quando a gente vê na internet, a vontade que dá de comer algum prato na internet é pela foto. Então, a visão é o primeiro sentido que aguça a curiosidade de experimentar. Então, uma mesa bem posta, bem harmonizada, com uma conscientização antes do evento, faz com que as pessoas tenham essa curiosidade e experimentem. E é legal, muito legal a gente ter essa dinâmica. Tem um coffee break que eu faço todo final de semana que tem várias turmas novas. E eu sempre trago bolos e geleias diferenciadas para eles experimentarem. E quando eles veem um bolo verde, a primeira coisa que eles falam, gente, de alface. Esse bolo é de alface. Não, gente, não é bem de alface. Ou então é de brócolis. Então eles vão convertendo aquilo que seria, não pelo sabor, muitas vezes eles pegam pelo sabor, eles experimentam, mas não estão sentindo sabor. Mas porque a mente viaja.
Mas se eu falasse para eles que era um bolo de feijão, um bolo de agrião, muita gente não comeria. E aí quando experimenta, vem a versatilidade que o alimento traz dentro do prato. Então, o preconceito é uma delas, a falta de conhecimento e a incentivação de leis públicas para que mais pessoas entendam como funciona a gastronomia sustentável e quanto ela é importante tanto para a gente quanto para o nosso planeta. É basicamente isso. Bom, agora eu quero saber das duas. Vocês têm alguma história marcante relacionada a um ingrediente específico que mudou a forma como vocês cozinham ou se alimentam? Bela. Tempo. Você falou da jaca. Eu lembro de uma história assim que minha mãe, ela nunca gostou, não suporta o cheiro de jaca. Então, mas eu sempre gostei desde os 2 anos de idade, assim, de ela me botar na varanda de casa pra eu poder comer. Ela abria meia jaca, comia assim. Gente, e a jaca é uma coisa que, assim, lá no meu quintal, onde eu morava, tinha uma jaqueira enorme, só que era aquela jaca mole, sabe? Gente, eu detestava aquilo, gente. Eu achava que eu detestava a jaca. Até experimentar a jaca pau. É jaca pau? Eu chamo de jaca dura, é a que eu mais gosto também. Então, é outra coisa, é outro tipo de fruta pra mim, gente. E aí eu fui, assim, não é por uma fruta específica, mas eu acho que é o modo da gente enxergar as frutas. Porque no Brasil a gente tem uma cultura, também pelo nosso clima tropical maravilhoso, as frutas amadurecem assim, ó, tipo, belezinha, chuchu, fica tudo docinho, maravilhoso, colorido. Só que a gente tende, então, a achar que, né, a gente só consegue consumir a fruta nesse estágio, né, tipo, madura. Quando eu falo coxinha de jaca, as pessoas acham que vão morder e vão sentir gosto de jaca. Não vão. Por quê? Porque depois de muito tempo estudando e me orientando, assim, conhecendo outras culturas em relação à alimentação, eu, né, descobri, eu percebi, me deparei com o fato de que, por exemplo, na Ásia, muitas frutas que a gente aqui só consome madura, lá é consumida verde. Então, jaca, mamão, manga, banana, é muito utilizado como legume. Você faz muitos pratos salgados a partir dessas frutas. Então, assim, salada de mamão verde, nossa senhora, é muito delicioso. A jaca verde, o que eu uso muito hoje em dia para fazer carne de jaca, o palmito de jaca, aquele troncozinho, né, que tem no meio da fruta, cozido, verde, cozido, fica uma delícia. Então, o caroço da jaca também é maravilhoso. Então, eu descobri, assim, abriu-se um portal, sabe? Eu falei, gente, tem tanta coisa que a gente pode utilizar de jeitos, as formas diferentes. Então, assim, a minha história, eu lembrei da jaca, e aí, talvez o despertar, assim, foi... Cara, é muito bom a gente conhecer culturas diferentes para a gente entender a diversidade não só de alimentos, mas também da forma como a gente pode produzir e consumir os alimentos, porque isso abre-se um leque enorme para a nossa vida. Então eu diria que foi o fato de descobrir que a fruta verde consumida, feita, né, cozida como legumes, virou algo muito cotidiano, muito corriqueiro na minha vida. O meu restaurante tem muitos pratos com banana verde, com jaca verde e por aí vai. Então eu acho que eu ficaria com essa resposta das frutas verdes cozidas como legumes. Bacana. E vocês? Produção. Obrigada. Bom, que eu me lembre, não me dá tempo não, tá? Por favor. Não gosto de página de supressão.
Mas, foi o que eu falei antes, né? Eu gosto muito de escutar histórias das pessoas. E comigo, eu não lembro, gente, eu juro por Deus. Mas eu lembro muito de alunos dentro de comunidades que não têm acesso a uma alimentação saudável. Quando eu apresentava algo bem simples, eles falavam, gente, eu nunca comi isso. Como eu nunca comi isso? Eu trabalhei muitos anos atrás dentro de uma comunidade que, quando o caveirão entrava, a gente tinha que sair correndo para não ser, né? Era meio complicado. Nessa época, minha mãe nem sabia que acontecia isso, né? Para não ficar preocupada. Mas como é que foi, filha? Muito tranquilo, mãe. Olha, e aí eu tinha esquecido de um ingrediente para comprar. Eu falei, ai meu Deus, esqueci da berinjela. E levei, aí na vendinha não tinha, mas graças a Deus tinha uma pessoa que ainda estava para vir e comprou lá no Rio de Caxias e veio. E aí eu apresentei a caponata mesmo, de berinjela, que aí na época tinha poucos ingredientes, então eu misturei com casca de banana e aí deu a caponata. E aí a pessoa falou assim, professora, eu nunca comi berinjela na minha vida, eu nem sabia como era a berinjela. E aí a senhora veio com uma receita que eu achei que não fosse gostar e eu adorei. Porque aqui não tem, e realmente, eu tinha ido na vendinha do lado, não tem. Eu não tinha nem cenoura, pra você ter ideia. Cenoura não, minto, beterraba. Era beterraba, berinjela, eram coisas bem básicas mesmo. E quem vive na comunidade, quem vive, não sai de jeito nenhum, é dona de casa, faz tudo ali, o colégio ali perto, né? Não sai de jeito nenhum, se sente restrito à alimentação porque não tem esse acesso. E quando a gente apresenta produtos simples, em que você pode transformar tanto pratos doces como salgados, ou fruta verde, ou fruta madura, e deixar a imaginação fluir na gastronomia sustentável, elas se surpreendem de coisas tão simples que elas não gostavam e elas introduzirem de uma maneira totalmente diferente. E isso me traz mais inspiração para criar mais pratos e fazer com que mais pessoas trabalhem mais e introduzam mais essa alimentação sustentável dentro de casa. E Maristela, eu sempre... Maristela começa a falar e... A gente viaja para esse site. Vocês têm Pode dinheiro? falar, gente, vocês estão aqui, fiquem à vontade, a casa é sua. Mas é porque provavelmente você também já passou por isso que você estava dizendo sobre como é bom ver alguém comendo algo pela primeira vez e falando para você, nossa, que maravilhoso e tal. Mas e quando acontece o contrário, de você achar que está oferecendo ali algo inédito para a pessoa? Por exemplo, as plantas alimentícias não convencionais. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas são plantas que nascem de maneira espontânea e elas não são comercializadas, né? Você não vai no supermercado e vai achar Catalônia, ou Taioba, ou Dente de Leão. Qual? A Taioba já está um pouquinho mais moderna, está popularizada. Então, a rama da cenoura, etc e tal. E aí você faz, por exemplo, um bolinho de taioba, aí dá pra pessoa, aí a pessoa come, nossa, quantos anos eu não vejo isso, meu Deus, a minha avó fazia. Então o resgate também de uma cultura alimentar tradicional é muito linda de ver e de propagar, assim. Então foi o que eu lembrei quando você estava falando. E o sentimento de retorno, né, de coisas sentimentais mesmo, emocionais, afetivas. Isso também é muito legal. E aí, com o tempo, com a correria da vida, as coisas foram se tornando muito expressas, e se perdeu um pouco isso, né? Bom, agora eu vou fazer uma pergunta específica para a Bela, outra para a Maristela, e vou caminhando, né, para o fim. Gente, combinei com vocês, gente, essa parte. É verdade.
a nossa diretora ali do colégio de idosos, que nós temos uma escola de idosos, vocês sabiam? Que maravilhoso! Maricá é exemplo aqui. Então, de parabéns. Maricá é o nosso país. Se você quiser, eu te dou cidadania. Bom, a alimentação de idosos. Quer alguém? Você levantar alguma das duas? O que vocês acham desse tema? Tempo. Quando eu abro uma turma, né, ou faço parceria com algumas instituições, tem muitos idosos que querem empreender. Por incrível que pareça, as pessoas acham que os idosos não querem se aposentar, não fazer mais nada, mas muitos deles querem empreender e querem implementar essa alimentação saudável e sustentável no dia a dia. A gente sabe que é um pouco mais difícil porque muitos idosos moram sozinhos e até para você fazer um prato morando sozinho, além da preguiça, você não consegue fazer aquele prato com uma porção somente, né? Acaba fazendo isso, né? mais e ter desperdício, mas graças a Deus, assim, as experiências que eu tive com idosos que queriam trabalhar, colocar essa experiência que eles aprenderam durante as aulas para o dia a dia e para o seu trabalho, eu tive experiências muito positivas. Tanto que, hoje em dia, no meu buffet, eu só contrato pessoas que eu já dei aula. Até para ter uma linguagem mais... Oi? Alinhada sua. Sim, entendeu? Até para explicar para o meu cliente como é feito aquele prato, como implementar isso na alimentação, o porquê que foi apresentado aquele cardápio. Isso tudo é trabalhado também durante o evento. E eu tenho alunas fornecedoras que são idosas que fornecem algum alimento para mim sustentável que faça. Eu tenho a Cacá, que é a dona Cacilda, que ela faz o meu quiche de talos, que aí eu falo, Cacá, olha só, tem muito tempo que fazer, então fica com o meu quiche, tá? E ela já faz, já está familiarizada, e ela ganha o dinheiro dela fabricando essas quiches para os meus eventos. Quando é grande quantidade. Quando assim é pouca quantidade, eu até faço, mas quando é muita quantidade, eu pego os alunos, os melhores alunos que destacaram no curso, e encomendo com eles e coloco, claro, no valor, para também valorizar o trabalho desses idosos. Então, é isso que eu faço no meu dia a dia. Isso é legal que mexe com a autoestima, com o resgate social, com o resgate daquele idoso que ele ainda tem uma idade produtiva. Não é porque aposentou de uma profissão que ele precisa, né? Ele pode ser resgatado, pode fazer coisas, inclusive, que gosta, né? Bom, Bela, no livro Quem Vai Fazer Essa Comida, você aborda a relação entre mulheres, trabalho doméstico e alimentação saudável. Como essa discussão pode inspirar mudanças na forma como pensamos a divisão das responsabilidades na cozinha? É um livro grande, não é muito grande, são, sei lá, 150 páginas, eu vou tentar resumir em pouquinho tempo. Então, eu acho fundamental a gente falar sobre a divisão do trabalho doméstico, assim, porque as mulheres estão exaustas, a gente sabe disso, a maior parte do trabalho do cuidado recai sobre os nossos colos, nossos ombros, nossas costas. Então, a única forma da gente conseguir transformar isso é a partir da divisão do trabalho doméstico. E aí eu vou resgatar um pouco do que eu falei antes, que é o fato da gente, dentro da divisão do trabalho doméstico, né, em casa, é importante essa divisão entre os gêneros, né? Se é um casal hétero dentro de casa, vamos botar ali não só o homem, mas também a família, né? As crianças, enfim, para a gente não, como eu posso dizer, para a gente não criar crianças sonsas, sabe? Menininhos, principalmente meninos, que saem da mesa assim como se nada. Não vai lavar prato, não sozinho, não. Então, dentro de casa é importante que haja uma divisão entre os gêneros.
para que essa sobrecarga desapareça do colo das mulheres. Mas não só dentro de casa, também fora. Eu acho que vale a gente retirar o trabalho doméstico do âmbito doméstico. Quando eu falo isso, eu quero dizer que, por exemplo, uma mãe que tem um filho numa escola municipal, que tem uma comida, uma merenda maravilhosa, com ingredientes provenientes da agricultura familiar, produzido, feito por merendeiras que estão ali sendo bem remuneradas, num ambiente, um trabalho digno e tudo mais. É um trabalho coletivo tão importante para essa mãe saber que ela não pode estar em casa para cozinhar para a criança, ou ela está no trabalho e a criança está bem alimentada na escola. Isso é um alívio para ela. É menos uma refeição que você tem que se preocupar, é menos um trabalho que você tem que se preocupar. Então eu acho que esse livro ele fala muito essa justiça social, essa justiça entre raça, entre gênero, entre classe, porque o trabalho doméstico ele é um trabalho fundamental para que qualquer outro trabalho exista. Ninguém vai dar aula, ninguém se torna professor, ninguém vai filosofar, ninguém vai fazer música se o trabalho doméstico não for feito. Ninguém quer a casa cheia de louça, com roupa suja, com isso e aquilo. Então é um trabalho fundamental que move a nossa economia e que gera um PIB enorme. Quase 13% do PIB mundial é gerado por esse trabalho. Então, para finalizar, porque senão eu poderia ficar horas falando, é uma assunto que eu amo, estou tão apaixonada. Então eu vou só finalizar para dizer assim, a gente sabe que então é importante essa divisão do trabalho doméstico dentro de casa entre os gêneros e entre os familiares e fora de casa entre o âmbito individual e coletivo, por exemplo, dentro de casa e no Estado. Então, assim, escola, casa de idosos, cozinhas solidárias, cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, tudo que a gente pode também trazer um pouco para fora é importante para que esse trabalho não sobrecarregue as mulheres. Então, acho que é basicamente isso, assim, para a gente conseguir pensar numa vida minimamente digna e saudável, e mentalmente saudável para as mulheres dessa geração, das próximas gerações. E justa, né? É justa. Porque, na verdade, nós mulheres, nós falamos de direitos iguais, mas assim, a gente quer trabalhar, mas a gente acabou absorvendo tudo, a gente faz 3 jornadas de trabalho. A gente acabou somatizando tudo, a gente já fazia, né? Porque lá atrás a mulher ficava naquele trabalho doméstico integralmente, de maternidade, e aí depois a gente foi para o mercado de trabalho, só que a gente não equalizou essa conta. E quando a gente não somatizou. Exatamente, a gente soma, e quando não soma, quem entra dentro da casa para alimentar as crianças? A indústria de ultraprocessado. E aí acaba com a saúde. Sim. Então, é um emaranhado de coisas que a gente entra de vários pontos que se juntam. Bom, Maristela, em sua trajetória com a Gastromotiva e o Instituto Dara, e outras iniciativas das quais você se mobiliza, quais experiências mais mostram o poder transformador da comida, isso já falamos um pouco, na vida de comunidades vulneráveis? Me sinto privilegiada por estar dentro dessas instituições, porque o meu objetivo principal por fazer parte dessas instituições é alcançar lugares que eu nunca poderia alcançar. Eu sou uma comunidade perigosa, onde essas pessoas
vão às instituições para assistir aulas, né, e aprender um pouco mais sobre alimentação saudável e sustentável. E o que mais me deixa bem, eu fico assim, impressionada por muita coisa, né? As crianças, né, em relação à aceitação que elas têm em relação ao que a gente apresenta nas aulas, mas os adultos, por querer fazer isso tanto para sua família, tanto para abrir um empreendimento em relação não quero abrir um buffet de gastronomia sustentável. Uma das parcerias que eu fiz lá na Prefeitura de Niterói foi isso. A gente treinou uma comunidade, né, de 15 mulheres e daí surgiu uma cooperativa onde eles faziam um copo break sustentável, era um buffet sustentável. E era dentro da comunidade, eu ia toda vez, e a comunidade tranquila, adorava, se pudesse eu morava lá. E elas montaram o buffet com essas experiências que elas tiveram nas aulas. Então, o que mais me move em relação a continuar com a gastronomia sustentável, essa transformação de dentro para fora que a gastronomia sustentável faz na vida das pessoas. Ela me transformou de dentro para fora, né? Então, transformar essas pessoas que não têm o mínimo de oportunidade, de conhecimento, de ter uma alimentação digna, saudável no dia a dia, trazer uma realidade que é possível transformar a sua alimentação, é possível transformar a alimentação da sua família e fazer com que elas tirem esse estigma de que a alimentação saudável é só para quem tem dinheiro. E não é, né? A gente está aí só exemplificando tudo aquilo que a gente fala em receitas e preparações, até porque a gente não querem que eu fale. A gente tem que ilustrar aquilo que a gente fala, mas fazer com que essas pessoas mudem o pensamento. Eu tenho pessoas, tem alunos que falam assim para mim, no meio do curso, né? Por exemplo, eu fecho o curso em 3 meses. No meio do curso fala assim, professora, eu tenho tanta casca congelada, eu não sei o que eu faço. Então, primeiro, vamos diminuir o consumo dentro de casa. Vamos diminuir as compras dentro de casa para saber o que vocês fazem. Com a casca, com a semente, com tal. Segundo, vamos começar a introduzir nas alimentações do dia a dia. A gente sabe que utiliza a casca, a semente, mas a sua família também tem que compreender que a casca está ali só para proteger. E que essas partes dos alimentos que seriam jogados fora não possuem mais nutrientes. E aí elas começam a repensar e falar, eu fiz isso, aí já leva para mim, eu fiz isso com a casca, eu fiz com a semente, eu fiz com o talo. E é transformador mesmo, porque eu também sou um pouquinho exigente, dou prova. Então elas têm que levar mesmo a sustentável, fazer um cardápio sustentável nas instituições. Mas além dos adultos, os próprios filhos, porque tem algumas mães que levam os filhos para as instituições, que não tem onde deixar. Tem aulas que elas ficam fazendo lá e ficam lá segurando o bebê até a mãe terminar de fazer o prato. Isso é comum, né? Mas é legal que até as mães não, isso aqui é o quê? É almôndega, casca de banana? Toma, filho. E aí a criança come como se fosse um quibe, né? Achando que está comendo um quibe. E quando você traz isso, eu sempre faço a entrevista antes e depois quando termina no curso. E aí você vê a espontaneidade, aquela, sabe, alegria de, nossa, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia, eu tinha esse caso e joguei fora. E aí você começa a ver o brilho no olhar. Gente, isso é transformador. É algo que, assim, que eu quero levar para a vida inteira. Eu quero que as pessoas compreendam por que eu faço isso. É pelo amor. Eu amo o que faço. E eu amo ver a transformação das pessoas em relação à alimentação sustentável. Papo tá bom, mas nós estamos com caminhando. Agora eu vou ter aquele pix que eu falei. Mas antes de fechar, eu queria aqui abrir para vocês perguntas. Alguém tem? Ó, um já levantou a mão ali. Vai levar lá para mim? Outro ali. Eu vou... 3 perguntas. Boa tarde, eu sou aluno da Cozinha Criativa.
Uma pergunta que eu queria falar é sobre germinados e as punks, porque eu vejo que tem muita punk, que tem criança da escola que não sabe nem o que é caruru. O caruru, o pessoal pensa que é o quiabo lá da Bahia, que é feito para fazer uma acarajé. Aí eu queria que você tivesse uma explicação sobre isso. Sobre os germinados também, que seria uma comida viva. Antes de... Só... Qual o seu nome? Wallace. Wallace, explica rapidinho, o que é o projeto que você faz parte? É da cozinha criativa, é onde a gente faz o reaproveitamento de alimentos, que é a nossa escola aqui do Flamengo. Que é da prefeitura. Da prefeitura de Maricareza. Depois ele entra pra tirar uma foto com a gente. Comigo não, esses caras foram tipo peladinho, mas alguém ou quem de vocês? As duas, por favor. Bom, os germinados eu ainda estou aprendendo muito, né? Porque faço tanta coisa que não tem nem como colocar mais uma aula no meio do caminho. Mas eu me interesso muito, porque eu acho que a agricultura familiar e essa parte de plantio, a gente tem que aprender desde cedo, para mim, né? Porque aí você começa a aprender como valorizar o alimento, como valorizar a terra, fazer com que aquela experiência que a gente tem quando é criança, de plantar o feijão. Alô? Plantar o feijãozinho no algodão e ver aquilo germinar, aquilo ali para uma criança, nossa, eu consegui plantar uma plantinha. É ótimo, mas muitas as escolas, muitas pessoas não entendem o quanto isso é importante para a nossa formação alimentar, né? Até mesmo de conscientização. E as punks, também por falta de conhecimento, muitas das pessoas elas não entendem que a taioba, a azedinha, chuta outra, Aquele peixinho, caruru, peixinho? peixinho da horta, maravilhoso. Gente, punks é plantas alimentícias Não convencionais. não convencionais, para quem nunca ouviu essa expressão. E aí não conhecem, né? Claro, só colocando adendo no meio. Não peguem plantas de qualquer lugar, né? Primeiro que vocês não sabem o que passam nesses lugares. Pode ser cachorro, pode ser rato, pode ser algo indefinido, né? Mas não peguem em qualquer lugar. Consumam de lugares que vocês sabem que não andam animais e que são conservados justamente para alimentação. Eu sempre oriento para as pessoas a procurar em hortas comunitárias, esses punks, ou agricultores locais, para que apresentem as plantas comestíveis geralmente e não consumam o que não se deve consumir, porque de repente uma planta pode parecer muito com a outra e aí você consumir algo até venenoso. Mas que hoje em dia a gente se fala mais sobre as punks, mas muitas das pessoas não conhecem como identificar cada planta. Então, essa conscientização e esse ensinamento alimentar faz com que a gente alcance mais pessoas, né? E a gente tem que trabalhar isso na educação. Eu acho que a educação move o mundo e quando você procura saber, se interessa, estuda sobre a situação e coloca isso em prática, nossa, isso aí vai trazer um leque imenso. Vocês usam punks lá na cozinha de vocês? Sim ou não? Algumas sim. Algumas receitas se usa punk. Ora Pronob, gente, Ora Pronob, a Bedoega. Sim, sim. E eu levei há pouco tempo o professor, que está até sentadinho ali, foi moringa. Levei para ele. Tem muitos benefícios a moringa, né? Também tem bastante proteína. Ora Pronob tem mais proteína do que a própria carne. Mas assim, também pegando o gancho da sua pergunta em relação às punks, as punks são plantas alimentícias que alimentaram muitas pessoas por muito tempo. E elas foram saindo do nosso cardápio por causa da industrialização, tanto da agricultura quanto da comida. Então, trabalhar com punk, cozinhar punk,
saberes. Volta ao resgate. Volta ao resgate. Né, saberes ancestrais, porque sim, muita gente teve que ir ali entender qual era a planta tóxica e qual não era. Então é muita tecnologia social para a gente ter a segurança e a certeza de que o que a gente está comendo é seguro. Muita gente passou ali, Passou mal. deu uma raspa para cima aí para Eu a gente fico poder imaginando comer. isso. Gente, quem é que comeu a planta que não podia comer? Então, Mas assim, tudo isso também tem. Eu fico imaginando também que pode também ter sido muito dos animais, a observação Sim, dos animais, sim. o que os animais ingeriam ou não, isso tudo. Na população indígena, muito conhecimento se vem de conhecimentos visão. oníricos, dos sonhos, assim, muito. Eles têm uma relação muito forte com o campo astral e tudo mais, então a cultura indígena vai muito por esse lado também. Então, só para dizer que as crianças não conhecem hoje porque elas não tiveram a oportunidade, nunca chegou no prato dela. Ela passeia pelo supermercado e vê tudo, ela vê Tudo embalado também, né? Muita coisa embalada na. muitas crianças acham que quando entendem que o peixe ali que ela está comendo é o peixe que nada no mar, ela fica assustadíssima. Então, há uma distância, um distanciamento do homem e da natureza muito grande por causa dessa modernização. Eu não sou contra a modernização, acho a modernização maravilhosa. Eu acho que o conhecimento ancestral e a modernização podem caminhar juntas. A gente não precisa deixar de lado esses alimentos que são super nutritivos, super em conta. E estão aí em todos os lugares. O caruru do brejo, por exemplo, é uma planta espontânea que os herbicidas matam. As pessoas que plantam alimentos convencionais jogam veneno para matar o que seria comida para a gente, para facilitar todo o processo de produção. Então há de haver uma mudança de dinâmica, de lógica, para que a gente possa ter crianças consumindo, entendendo e aprendendo que são punks. Então o trabalho de vocês já é mais um trabalho de formiguinha para a gente conseguir alcançar isso. O legal de tudo é que quando há esse plantio das crianças reconhecerem o alimento desde quando está na terra até germinar e até crescer, faz com que eles entendam de onde mesmo vem o alimento, né? Seja um peixe, né? Seja uma planta. Quando você começa a integrar isso no dia a dia das crianças, elas começam a ter uma observação diferente, um comportamento diferente e a valorização do alimento realmente que vem da terra. E Maricá é um berço que está caminhando para a segurança alimentar, porque aqui a gente tem projetos de cozinhas com reaproveitamento, com aproveitamento, né? Porque a gente não, isso também a gente tem que tirar, né? Não se reaproveita, se aproveita o que antes jogava fora. E hortas comunitárias, a gente tem o MST aqui com a gente, né? A gente tem o MST, então a gente tem hortas comunitárias, a gente tem uma fazenda comunitária, que é a Fazenda Joaquim Pinheiro. Lá eles produzem muitos alimentos, do qual sai também, a gente tem 2 fazendas aqui, não é isso? 2 fazendas, no qual sai alimentos toda semana para as escolas, para as instituições, as ONGs. Então, Maricá está fazendo o papel direitinho. A próxima pergunta. Você direciona para mim? Para Bela ou para Maristela, ou as duas? Eu vou direcionar para a mesa. Qual o seu nome? Sandra Gurgel, eu sou professora, sou mãe de estudante da rede municipal. Eu acho super importante dizer isso, porque quem ama a educação e reconhece uma educação de qualidade coloca seu filho em escolas municipais. Então, eu sabe bem disso. Eu sou assessora da BINA, que é da Escola de Idosos. Primeiro, para dizer, agradecer à Secretaria de Educação, eu vou fazer o meu recorte, né, de gênero, classe e raça. As mesas pretas estão lindas e é muito importante que nós tenhamos essas mesas para que nós possamos refletir sobre o que é punk, mas o que é comida ancestral, para dizer que a Escola de Idosos está fazendo esse trabalho em horta comunitária,
onde a gente já usa o caruru e que isso está na alimentação, né? E que nós temos o projeto Horta em Casa. Eu tenho taioba, caruru, né? Então hoje, por exemplo, antes de sair de casa às 6 horas da manhã, eu colhi couve, peguei pimentão e já deixei tudo no esquema orgânico para ser ingerido na minha casa. E fico muito tranquila que a alimentação do meu filho também passa por aí. Então, para a gente falar de reconhecimento, de relações raciais, a gente precisa falar de alimentação, a gente precisa falar de ancestralidade e a gente precisa ter 3 mulheres numa mesa para dizer que nós podemos sim e que Maricá vem um caminho de, primeiro, protagonismo, né? De pensar em nós mulheres, eu sou escritora, né? Da gente fazer essa relação de trazer as nossas escrevivências e nossas ancestrais comigo. Então, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando só Sandra, mas eu estou trazendo cada idosa da escola de idosos, quando a gente vai à horta comunitária e elas dão aula. E aí, quando vocês estavam falando, né, de quem experimentou antes, eu lembrei lá da minha avó, que pegava taioba, que pegava a farinha de mandioca e que fazia um bolinho para alimentar a família. E quantos que a gente hoje chama de punk, e ela pegava isso e trazia. Então hoje Maricá pretende fazer esse resgate dessa que é a nossa cultura brasileira para dentro da escola, para dentro da prefeitura. Gente, quero muito agradecer, eu estava ali emocionada com vocês. Obrigada, Gabi, por esse momento. Obrigada a você pela participação. É verdade, a gente também tem o projeto Horta em Casa. E minha filha deve estar por aí, né? Com a escolinha dela hoje ela veio, eu falei assim, mamãe vai estar lá amanhã, você vai com a sua escolinha e depois eu vou te encontrar. Ela já deve estar por aí, daqui a pouco eu vou caçar minha pequena aí. Bom, mais alguma pergunta? Bom, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Livia, eu sou depois ali, depois do Colégio Estadual, professor da Você é? Livia. Livia, bonito seu nome. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta para as duas. A Sandra, ela trouxe a ancestralidade, né? E eu queria saber de que forma a culinária africana influencia na cozinha brasileira. E como que a gente pode resgatar esses saberes, essa cultura, esse sabor e essa afetividade no nosso dia a dia. Uma pergunta. Sabe onde você pode aprender muito? Nos quilombos. Nos quilombos você aprende muita coisa. É muita ancestralidade, é muito aprendizado. Você vê. Eu quando vou pra lá, fico, né? Moro. É imersão. É uma imersão. Mas a gastronomia brasileira, ela é uma mistura de povos, de raças, de costumes. E muitas das vezes eu uso técnicas de outros povos para a técnica da gastronomia sustentável. E eu acho que o que você colocaria para aprender, o que você faria para aprender mais sobre a gastronomia africana, visite lugares que trazem essa ancestralidade, que trazem esse resgate, para que você entenda um pouco mais sobre o que a gente foi passado para a gente. Eu tive uma experiência, eu vou até ressaltar que não vou entrar nos menores, uma experiência espiritual de resgate mesmo, do que a gente faz hoje em dia é algo que os antepassados mesmo faziam, era uma experiência espiritual. E eu tive a comprovação de que eles estão felizes por a gente estar resgatando a história que foi extinta. Então, eu não vou me alongar muito, senão eu vou me emocionar, porque eu sou de uma emocionar com essa história, mas eu quero que você visite mais quilombos, escute um pouquinho a história da sua família, traga a mais realidade. Eu escuto muita história da minha mãe, né? Ela traz muito o que acontecia quando ela morava na fazenda com os irmãos, e lá ela fazia tudo, né? E eu lembro até hoje que quando eu era criança ia para o sítio do meu avô e minha mãe descascava a cana para eu chupar e eu balançando o balanço. Eu lembro disso até hoje. É a memória afetiva que eu tenho de resgate
dos meus antepassados. Mas em relatos de outras situações, né, que não vem ao caso de ressaltar, eu tive a confirmação de que hoje a gastronomia sustentável é um resgate mesmo, não falando da boca para fora, mas sim escutando o que, de lugares onde deve se escutar e confirmar o que eu escuto nas histórias dos meus familiares. Então, procure lugares onde você possa ser representada e representar mais pessoas. Maravilha. A última pergunta. Ah, Bela, desculpa, Bela, você quer falar? Oxi, Maria, eu te cortei completo. Não, você quer falar? Não, agora você vai falar. Você está na escola ainda? Ah, o terceiro ano. Porque agora acho que a nossa sociedade como um todo, assim, já acredito eu, pelo menos metade da sociedade está ganhando uma consciência maior sobre a importância disso tudo que você trouxe. E aí eu perguntei se você ainda estava na escola, porque no colegial já é lei ter uma disciplina, né, uma matéria sobre a cultura afrodiaspórica, indígena e de povos tradicionais. E isso eu acho fundamental, porque você entender que o quiabo que você come, a melancia, a pimenta, o inhame, vem tudo de lá, já é uma resposta para a sua pergunta. As pessoas não fazem ideia. Então falta conhecimento, falta história, falta a gente resgatar tudo isso e falta a gente, claro, não só desmistificar, mas a gente tirar o preconceito contra o olhar, tirar o preconceito do olhar contra alimentos da diáspora africana. Eu passei a minha vida inteira, inclusive como formada em nutrição, defendendo o azeite de dendê contra pessoas, inclusive especialistas da saúde e tudo mais, dizendo que era um óleo ruim, que fazia mal e que isso e aquilo, por puro preconceito. Então, porque é um azeite super nutritivo, um dos azeites mais ricos em vitamina E, cheio de antioxidante. Então, assim, eu bom acho pra caramba, né? É super Dá um e é muito gostoso, exatamente. Dá um borogodó ali na comida, não dá? Então, muito. Não, eu sou apaixonada por fazer isso. Eu corro na veia, então. Eu também, só adoro. Para te dizer a importância também dessa lei do resgate da história e esse conhecimento para a gente tirar o preconceito de alimentos da diáspora africana, que são maravilhosos e fazem parte da nossa cultura há pelo menos 500 anos. Isso aí. Próximo. Boa tarde a todos, me chamo Gisele. Eu perguntava para a Bela, para a Maristela, qual é a dificuldade que vocês encontram na criação de receitas com aproveitamento sem origem animal? Sem origem animal. Desculpa, só queria fazer um adendo. Meu nome é Natália, eu faço parte do projeto da Cozinha Criativa também. E a minha filha é aluna aqui da rede também. E nós somos veganos. Minha filha nunca consumiu carne, nenhum tipo de lácteos e tal. E ela tem um cardápio especial dentro da escola aqui municipal. E esse cardápio é direcionado unicamente para ela. Então, assim, às vezes tem dias que a comida de todos é uma e a dela é outra por esse cardápio especial. Eu queria saber como, com esse aproveitamento, com a inserção de opções veganas dentro da rede, a gente poderia trazer isso para abraçar todas essas crianças e não uma parcela apenas. Obrigada. Duas perguntas, então. Vocês lembram da primeira? Não, eu acho que o que você está trazendo é um olhar de que, assim, a comida vegetariana, a comida vegana é uma comida democrática, né? Porque a pessoa que não come animal, laticínios e etc. Desculpa, vou reformular. As pessoas que
consomem carne e tem uma dieta mais diversificada nesse ponto, pode consumir a comida vegana. Ao contrário, não dá, né? Então, eu acho que eu sou a favor da democratização, assim. Eu sou vegetariana também, criei os meus filhos com essa educação alimentar, com essa educação ambiental e tudo mais. Mas eu acho que a gente pode, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu entendo a sua pergunta, mas eu acho que falta ainda uma conscientização e uma cultura alimentar para que essa mudança aconteça, para que a sua filha não seja a excluída e sim que todo mundo, a diferentona, isso, e que todo mundo possa participar, né, dessa alimentação. Eu acho que, e aí é uma questão, eu sou vegetariana e acho que a gente deve realmente reduzir o consumo de proteína animal, como para a saúde, para o meio ambiente e para tudo mais. Mas ainda é muito difícil impor isso de maneira como a única forma para todo mundo se alimentar, como a única dieta possível para todo mundo. Eu não acho isso viável. Então, o que eu poderia dizer para você, eu estou aqui respondendo, pensando e falando ao mesmo tempo. É complicado, é diferente de açúcar, é diferente do que a gente realmente sabe que faz mal, é diferente de salsicha, é diferente de embutido, que a gente fala, não, retira da escola porque é uma questão de saúde pública. Quando é uma opção da pessoa, é diferente. Então, eu acho que já mudou muito, né? Porque na minha época eu comia salsicha na escola. Não, já mudou bastante. Eu comia bastante salsicha. Já mudou bastante. A salsicha era, né? Então, a gente já caminhou, assim, não a passos largos, mas estamos caminhando para essa conscientização, né? Não, que eu acho que a sua pergunta, não sei se a sua vontade seria, tipo, a dieta seja totalmente vegana para todo mundo, mas eu acho que é uma questão de educação alimentar. Se as pessoas comessem, né, as crianças tivessem a oportunidade de experimentar o que a sua filha está comendo, talvez isso fosse incluído para todo mundo. É gostoso, é saudável, é só um item que difere. De repente, um dia da semana, fazer uma refeição, todo mundo igual, todo mundo, né, uma refeição para que as crianças também, que não têm essa refeição, elas estejam inseridas e saibam, né, por que a sua filha ela come dessa forma, né, é uma escolha, é uma opção, e que as outras tenham contato com essa opção também, né. E a outra pergunta, mais ou menos, respondeu? Ou qual é a outra pergunta? Sobre a dificuldade do reaproveitamento das técnicas, né? Do reaproveitamento? Proteína animal? Bom, no meu caso, eu elaboro receitas para as aulas, né? E para o meu buffet, porque surgem sempre ideias a partir de alimentações diárias, né? O prato que a gente já faz, como consumir sem proteína animal, né? E você conhecendo o alimento, né, a jaca, né, que pode ser um recheio de frango, ou um peixe da orça, que tem aquele cheirinho de peixe, né, que remete à nossa infância, né, à nossa memória afetiva. Você conhecendo o alimento é muito mais, não vou falar que é fácil, mas é muito mais direcionado ao que você quer realmente, tirar essa proteína animal da alimentação. Todas as minhas aulas eu não uso nenhuma proteína animal, nenhuma, nem carne, nem peixe, nem frango, nada. Não, tanto que as pessoas perguntam se eu sou vegetariana ou vegana. Eu falei, não, gente, a questão não é essa. A questão é que a aula, a gente tem que valorizar o alimento que vem da terra e como saber utilizar esse alimento para trazer essa memória afetiva, nutricional para o dia a dia. Então, hoje... É um alimento também mais fácil de você ter uma horta em casa do que você criar um peixe, uma galinha e um boi, né? Sim.
E ainda tem a questão de muitas instituições colocam como se fosse um bolsa mistura, né? Que é carga, até pouco tempo eu nem sabia o que era mistura. E aí depois eu falei, gente, por que tem que ter carne na alimentação? É primordial ter carne. Por que as pessoas acham que a alimentação só é completa se tiver a proteína animal? E não fazer essa substituição. Eu acho que você, fazendo com que as pessoas entendam que existe sim os nutrientes necessários no alimento que vem da terra e saber substituir, né, procurando alimentos sazonais para que tenha menos agrotóxicos nesses alimentos e elas possam consumir mais com um pagamento menor, né, sendo mais barato para eles, mais acessível para eles, eu acho que transforma a alimentação. Para mim, hoje em dia, o desafio maior é ter opções para fazer mais, porque hoje em dia, nas aulas, eu tenho que integrar obedecer uma receita, mas no dia a dia eu pego aquilo, misturo com aquilo, tanto que no último almoço da Ação da Cidadania era para fazer para 180 pessoas, e eram 3 pratos, entrada, para principal e sobremesa. E eu lembro que eu fiz a cocada de cascas de melancia na sobremesa, eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa melancia? Porque eu não ia fazer suco. E aí eu incorporei essa melancia de tomate que eu fiz de casca de banana. Hoje em dia eu faço isso, porque eu peguei técnicas que eu aprendi da gastronomia tradicional, gastronomia francesa, e implementei na minha gastronomia sustentável. Eu sempre falo para meus alunos não obedecer nunca as receitas. Claro, se você for vender tem que ter uma padronização. Mas a partir do momento que você tem aquilo em casa e pode implementar, crie. Eu acho que a gastronomia, o céu é o limite. E você tendo o alimento, conhecendo o alimento que você está ingerindo, como fazer a cocção, como fazer o preparo e como deixar ele de uma maneira, não vou falar comível, né? Porque não tenho, mas combine com o prato que você está fazendo, você tem que realmente conhecer o alimento. Por isso que é muito importante essa educação alimentar, desde criança, que a pessoa saiba o que é germinar uma semente, o que é uma punk, para que mais tarde eles consigam elaborar outros pratos e fazer receitas de aproveitamento integral dos alimentos. Muito bacana. E aí você falando de criação, e por isso que a gente diz que cozinhar é uma arte. Porque por mais que tenha a receita ali, você coloca o teu sentimento, os seus aprendizados, o que você acha que de repente um tempero vai ficar melhor do que o outro. Então você dá seu toque e no final é a sua arte, né? Cozinhar é uma arte. Bom, gente, a gente ficaria aqui falando o dia inteiro sobre esse tema, enfim, vários outros temas que perpassam por isso, mas a gente vai ter que finalizar. Agora é verdade. E ontem eu postei no meu Instagram, falando que eu iria tietar a Dona Bela Gil, porque esse livro aqui, Bela Maternidade, foi um livro que quando eu descobri que estava esperando o meu bebezinho, eu busquei muito as formas mais naturais que tivessem de maternar, né, de gestar, de maternar, de parir. Então eu fiz todas as escolhas baseado em saberes científicos, em saberes, informações, porque muitas vezes a gente acaba também achando que é algo que a gente não precisa se inteirar, não precisa se informar, e aí você deixa as outras pessoas tomarem conta ali da tua gestação. No final é o médico que vai escolher como é que vai ser a tua via de parto. E desde quando eu engravidei, eu busquei muitas informações, e um dos primeiros livros que eu comprei foi o da Bela Gil. E aí quando eu soube que mediaria essa mesa, eu falei, nossa gente, como que a vida funciona, né? Então eu vou te pedir um autógrafo, tá? É a minha placenta, eu só não fiz bifinho dela, mas eu trouxe pra casa. E hoje ela é uma árvore lá no sítio que eu tenho. Eu plantei a placenta da minha filha, uma árvorezinha, a árvore dele é no Pau Brasil, e tá lá crescendo. Então, Bela, por favor,
Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito do papo. Muito obrigada, né, pela presença de vocês, pela entrega, pelo bate-papo. E obrigada a vocês também que estão aqui. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Bom, vamos tirar umas fotinhas e curtir a FLIM, porque tem muita coisa aí ainda que vai rolar, né? Então eu convido vocês a estarem nos estandes, para quem ainda não esteve. E é isso, gente. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, um bom restante de semana. Fiquem com Deus. Gabi, antes de encerrar, vou pedir um minutinho que a Secretaria da Juventude tem uma lembrança para as convidadas e a Júlia vai fazer a entrega. Representando a secretária, Andressa. Aqui a gente tem Secretaria de Juventude, Secretaria de Comunidades, a gente tem Primaricá. A Mar também vai fazer a entrega de uma outra lembrança para as convidadas. Receber a lembrança